E aí galera do canal Toque Tático, beleza? Vamos falar assim, da seleção brasileira? Tá tudo muito caótico, difícil de ver um bom futuro para a seleção. E ainda mais sem o Neymar, para essa Copa América vai ficar tudo muito difícil. Vamos tentar então montar uma convocação e uma seleção brasileira que consiga ser competitiva, pelo menos na Copa América, mesmo com algumas limitações que a gente tem hoje em dia, por exemplo, a falta de um centroavante mesmo, ou talvez também a perda do Neymar. Vamos fazer isso, vamos tentar montar uma seleção que, sem o Neymar, porque ele está lesionado para a Copa América, mas mesmo assim que vá conseguir, quando ele voltar para a seleção, para a Copa, ele consiga ainda assim ter um bom entrosamento com a equipe. Como assim? Vou colocar um 10 armador nesse esquema tático que eu for montar. Além disso, vou tentar também potencializar o Vinícius Júnior e o Rodrigo, para que eles não tenham que voltar tanto para marcar e jogue muito em contra-ataques, porque os dois são de muita velocidade, muito drible, de uma boa finalização, e talvez vou suprir essas duas laterais que a gente tem tanta dificuldade hoje em dia, que com jogadores que são medianos. Vou tentar fazer isso. Vamos ver como é que isso vai ficar? Vamos começar pela escalação então. No gol, Alisson, porque por mais que ele não tenha as atuações brilhantes que ele tem no Liverpool, eu ainda acho que eu prefiro ter um goleiro seguro do que ter o Ederson, que muitas vezes falha no Manchester City, só para ter uma saída de bola e um goleiro que consiga jogar com os pés melhor. Eu prefiro o Alisson do que o Ederson hoje na seleção, porque o Alisson embaixo do gol tem muito potencial e pode render muito pela seleção. Aqui, usando a camisa 2, Gabriel Magalhães, zagueiro muito bom, muito inteligente, e canhoto, que é algo que eu acho que não pode faltar em um time, ainda mais nessa nova era do futebol, onde a saída de bola é muito usada e precisa sempre ter um zagueiro para conseguir essa vantagem cinética, dele não ter que ajeitar o corpo para poder fazer o passe. Camisa 3, Marquinhos, por mais que venha sendo muito criticado e não esteja em uma fase boa há uma ou duas temporadas lá no PSG, ele ainda assim tem uma boa velocidade, tem o controle de bola dele é muito bom, ele consegue acompanhar muito bem os pontas, dar um apoio no meio campo às vezes quando for preciso, e eu acho que a gente precisa disso na seleção, de bom passe, bom lançamento, que tem uma visão de jogo mesmo sendo um zagueiro. Aqui com 4, eu vou colocar o Éder Militão, que no São Paulo, de onde ele veio, já jogou de lateral direito, então ele consegue quebrar um galho, só que mesmo assim, ele não vai ter as funções ofensivas de um lateral hoje em dia. Ele vai ser quase um terceiro zagueiro, só que mais para a direita, que é o que ele acabou fazendo com o Tite na Copa do Mundo, quando os laterais se lesionaram. E eu acho que ele é um bom zagueiro também, ele é rápido, ele tem algumas características que outros zagueiros não têm e vai ser uma boa parte para nossa saída de bola, que vai ser com esses 3 zagueiros que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Camisa 6, Guilherme Arana, que, de novo, eu já falei isso no primeiro vídeo, vou ter que falar de novo. É o melhor lateral esquerdo que a gente tem hoje em dia brasileiro. Por mim, jogando com os pés ele é muito bom e consegue armar muito bem pelo meio, e eu acho que isso é fundamental hoje no futebol moderno, um lateral que saiba armar o jogo pelo meio para conseguir fazer essa saída de bola ser melhor. Camisa 5, Casemiro, por mais que não venha numa boa fase nesse caótico Manchester United, que eu ainda pretendo falar sobre no canal, ele é o melhor jogador de lá, ele joga muito bem, ele tem um bom físico, ele é provavelmente o melhor volante dessa geração do futebol. Camisa 8 aqui, Joelinton, vem numa fase espetacular pelo Newcastle. No dia que eu tô gravando, acabou de fazer um gol na Champions League, mas infelizmente foi eliminado, né? Ficando em 4º colocado no grupo. Só que ele encontrou uma posição que é quase como um armador lá no Newcastle, meia, tipo um atacante, que é a posição dele, finalmente se encontrou.
O camisa 7 aqui, Lucas Paquetá, que vai ser o armador que a gente vai ter para quando o Neymar voltar, conseguir fazer as mesmas funções e conseguir ter um bom encaixe, sem que tenha que moldar muito a tática, entende? Camisa 11, eu vou colocar o Vinícius Júnior, que por mais que ele use a 7 aqui, eu acabei, dá até para inverter aqui. Agora o Paquetá é o 11 e o Vinícius Júnior aqui é o 7, que tem uma velocidade muito boa. E como eu já falei, os dois pontas vai ser o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que vão ter esse ataque muito bom, que de vez em quando vão poder cair aqui pelo meio para conseguir fazer o jogo junto com o 9, mas também não vão ter que voltar muito para marcar, não vão ter que acompanhar o ponto adversário até que ele chegue aqui no Éder Militão, por exemplo, ou no Guilherme Arana, entende? Eles não vão ter essa função que vai potencializar o contra-ataque desse time. E o camisa 9, que é provavelmente a posição mais difícil de se encontrar hoje em dia na seleção brasileira, eu decidi colocar o Gabriel Jesus, que por mais que tenha sido um atacante muito criticado na seleção brasileira, ele vem numa fase muito boa pelo Arsenal, sendo artilheiro do time na Champions, dando muitas assistências também. Ele, por mim, hoje, por mais que não seja aqueles centroavantes clássicos, ele é o melhor que a gente tem hoje em dia. Bom, agora eu vou passar o time se defendendo, né? Bom, já montei aqui o time adversário e eu vou explicar um pouquinho como vai se portar esse time. Bom, eu coloquei aqui um 3-2-4-1, que é mais ou menos a formação do 4-2-3-1 atacando, né? Com os dois laterais de Neymar por dentro e o volante vindo fazer a saída de bola aqui. Bom, o que eu faria com esse time para defender? Primeiro, recuaria um pouco os dois pontos, mas não muito. O suficiente só para eles conseguirem dar uma base para os dois laterais quando eles virem marcar aqui. Conseguir dar um apoio, por exemplo, na sobra de bola, alguma coisa assim. Mas não voltar até aqui para marcar, muito trabalho para eles e eles têm a velocidade. Se eles têm a velocidade, mas se eles ficarem aqui perto da área, não vai adiantar de nada, porque eles já vão chegar aqui, o zagueiro adversário já vai estar no lance inteiro, entendeu? Então eles vão voltar um pouco para marcar, mas nem tanto. E para conseguir neutralizar, entre aspas, esse quadrado que foi feito aqui, o que eu faria? Eu recuaria um pouco o Gabriel Jesus. Depois que eles já fizeram essa construção, por exemplo, o Gabriel Jesus volta um pouco aqui, porque aí eles conseguem fazer a marcação homem a homem aqui no meio campo. Aí fica sem alguém para pressionar aqui, acaba ficando, mas quem tiver mais próximo aqui até consegue, entende? E o 9 fica neutralizado, não precisa tirar ninguém daqui do 9 e fica meio que o principal foco, as principais armas do ataque desse time já ficam com dois marcadores, que é 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, por mais que os dois pontos não voltem tanto para marcar, entende? Bom, tem outra variação também que dá para se fazer que não vai afetar tanto esse meio campo, não vai se preocupar tanto, que é assim, a gente poderia deixar o Casemiro ainda como volante aqui, trazer os meio-campistas aqui, o Paquetá e o Joelinton, e recua um pouco mais os dois pontas, né? O Vinícius Júnior e o Rodrigo. E aí, o que isso acaba ocasionando? Faz com que o time fique num bloco bem mais baixo e bem já mais montado para sair no contra-ataque direto. Interrompe essa entrelinha aqui com o Casemiro, que é um bom zagueiro e tem qualidade para conseguir fazer isso sozinho. E o 9 aqui, que é o Gabriel Jesus, ele acaba conseguindo ainda assim fazer pressão aqui. Não muita, porque senão ele vai se desgastar muito e não é algo que ele se sente tão confortável, por exemplo, no Arsenal fazendo. Ele prefere ele prefere só não pressionar tanto assim, com tanta intensidade, né? Mas é o que a gente tem, né? Poderia até aproximar um pouco mais aqui assim. E também tem outra
outra forma, que para ele conseguir fazer essa pressão um pouco melhor, trazer ou o Vinícius Júnior ou o Rodrigo, tanto faz aqui, para ajudar na pressão e nos dois marcadores. E aí traz o Paquetá mais pro lado e não fica ninguém na entrelinha. E aí o time tem que ficar um pouco mais fechado para conseguir fazer essa função, né? E aí se algum zagueiro for sair aqui para dar o bote ou algo assim, o Casemiro ou o Joelinton poderia entrar por aqui para conseguir fazer essa, para conseguir trocar essa marcação, entende? Então é algo que você consegue moldar bem. O Vinícius Júnior, que é provavelmente o principal atacante que a gente tem hoje, já vai ficar aqui mais na frente para sair no contra-ataque ou na conexão direta, que é algo que ele consegue fazer muito bem, porque ele tem essa velocidade, ele tem o mano a mano muito bom e uma finalização muito boa, ele é muito frio, cara a cara com o goleiro, e é algo que eu acho que vai conseguir potencializar ele. E agora vamos passar para o time atacando, né? E as suas variações de ataque que a gente vai tentar pensar aqui. Bom, nosso time então já está montado aqui, já está postado para o ataque, na formação 3-1-3-3 ou 3-4-3, você pode escolher, e se assemelha muito com o Arsenal do ano passado, com o Zinchenko fazendo essa função do Guilherme Arana, onde era tipo um 4, era uma espécie de 4-3-3 mesmo. Na hora da construção do jogo, o Odegaard saía aqui da esquerda para vir mais pro meio e o Zinchenko caía para fazer essa espécie de losango no meio campo, que vai ter essa vantagem, né, no meio campo de cada um. Se cada um for tentar ficar no seu, vai sempre sobrar alguém livre, ou por exemplo aqui assim, o Casemiro fica livre. E também vai potencializar os dois pontas, que vão poder jogar aqui mais para longe. E depois que sair dessa fase de construção, digamos que tipo a bola já esteja aqui muito perto, o que vai acontecer? Os dois vão abrir aqui e o Joelinton vai cair aqui, ó, nesse espaço que foi aberto. O Vinícius Júnior também, ou Vinícius Júnior não, perdão, o Paquetá também vai vir por aqui. E esses dois vai acabar empurrando o time para trás mesmo. E esses dois aqui não vão ficar sozinhos. Por quê? Porque vai acabar acontecendo o que também acontecia no time do Guardiola do Bayern de Munique, que vai ficar só dois aqui. Como só tem um centroavante aqui para fazer a pressão nos dois, não vai mudar tanta coisa. E o Éder Militão vai cair aqui para ajudar a armar. Por mais que ele não tenha tanto essa função, ele consegue fazer isso. Ou talvez até o Marquinhos, que tenha um passe um pouco melhor. Vem aqui para fazer essa espécie do que o Pep Guardiola chamava de pirâmide, porque fica 2, 3 e 5 aqui, que vai causar uma pressão enorme no time, porque se eles forem focar aqui no Gabriel Jesus, os dois, vai sobrar um aqui, e aí já vai ter que vir um aqui, vai ter que vir um aqui, e aí esse meio campo vai ficar praticamente todo livre, porque, por exemplo, digamos que esses dois aqui tem que ficar aqui também, porque é o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Se o Vinícius Júnior sempre ir no 1x1 contra esse camisa 3 aqui, em alguma ele vai passar por ele e vai sair livre aqui dentro da área, sozinho, e ele vai fazer o gol. Tem que sempre ficar alguém nessa sobra. E se for tentar deixar alguém para ficar na sobra e marcar ao mesmo tempo, ele não vai conseguir fazer isso contra o Vinícius Júnior ou contra o Rodrigo, que tem essas características de ser muito bom. Então, teria que ficar alguém aqui. E não dá para ele marcar e fazer pressão aqui no meio campo, o que vai acabar causando espaços na defesa adversária, que dessas 5 pessoas que estejam atacando vai acabar cedendo, entende? Então, diferente do time da seleção do Campeonato Brasileiro que eu fiz, que precisava ter esses 3 aqui para ter uma contenção um pouco melhor, porque eles não têm essa qualidade como a seleção brasileira tem. Esses dois aqui, eles conseguem fazer essa função, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos ou o Militão, porque eles têm uma qualidade muito melhor do que os outros zagueiros, entende? Bom, é isso, eu vou passar de novo para a câmera normal. Bom, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta algum jogador que você acha que faltou. Por exemplo, eu pensei em colocar o Ian Couto no lugar do Militão,
Só que eu imagino que o Yakult não ia dar conta de armar o jogo por dentro, porque o que ele tá fazendo no Girona, que hoje é o líder da La Liga, é mais vir pela linha de fundo e cruzar, ou rasteiro, ou tentar infiltrar na área para tocar para trás. É uma função muito diferente do que está sendo proposto nessa seleção e do que a gente está precisando mesmo, né? Que é potencializar os pontos. E se tiver um lateral que vá para a linha de fundo, vai acabar tirando uma das funções que os pontos conseguem fazer, que é o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui, vou terminando. Como eu já falei, se inscreve também no canal. Vai ter um vídeo sobre o Fluminense, sobre o São Paulo e também sobre o Palmeiras, que foram os principais campeões. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre o Erik ten Hag e o Manchester United. E nessa sexta eu vou falar sobre a Champions League e sobre essa fase de grupos que acabou sendo caótica. 2 clubes ingleses acabaram ficando em quarto colocado, algo que nunca aconteceu, e vai provavelmente colocando essa vaga a mais que poderia ter na liga, ficando muito em risco, tendo que esses outros 2 clubes, o Manchester City e o Arsenal, tendo que ir muito mais além do que eles poderiam ir para abrir essa 5ª vaga pro clube inglês da liga. E também a gente consegue ver um domínio, talvez, dos espanhóis, que por mais que não tenham tanto dinheiro como os da Premier League, eles acabam tendo um desempenho melhor nessa Champions League, com o Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e a Real Sociedad classificando, que foram 4 dos 5 clubes espanhóis que tiveram nessa Champions League, né? Só o Sevilla ficando para trás em quarto colocado no seu grupo, que foi o campeão da última Europa League. Bom, vou deixando o vídeo por aqui e é isso. Falou!